Como que a gente pode fazer isso? Então eu quero pensar com você no decorrer do mês de maio. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 14, vai falar sobre o caráter das pessoas do nosso tempo, né? Como são as pessoas desse tempo? Eram diferentes do passado? Acho que não, né? A proposta hoje é só um desfoque para outros assuntos, mas o ser humano sempre foi, né, um ser que, ainda que dotado do mesmo DNA de Deus, nós sempre fomos muito complicados em termos de relacionamentos, né? Porque se Deus tratasse a gente como meros bonecos, né, talvez desse certo, mas Deus não faz isso com a gente. Deus faz da gente seres pensantes, né? Seres que têm livre-arbítrio. E quando a gente escolhe, independente de Deus, é que está o problema, né? Quando a gente foge da cartilha de Deus, é que está o problema. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, é família isso, se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres, nécios, carregados de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quando nós observamos essa última frase, observamos também que há uma base de instrução. Hoje nós temos uma concorrência muito grande, que é a questão das redes sociais, né? Tem sido muito castrador de conceitos primários da família, castrador de conceitos divinos da família, porque as pessoas estão sendo seduzidas e envolvidas. Tem muita coisa boa na rede social, mas a gente está muito engodado por muitas coisas que sempre vão fomentar o nosso lado ruim, nosso lado humano, carnal, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso depõe e concorre com os ensinos básicos da família. Mas aí você poderia me perguntar assim: pastor, mas e os ensinos básicos da família, de onde estão vindo? É esse um outro problema. Onde estão os pais? Onde estão as mães?
em seu papel definido pela palavra de Deus, né? O que nós vemos hoje é uma desconstrução ou uma falácia que vai desconstruindo aquilo que sempre foi a base de um bom relacionamento familiar. Então tem que tomar cuidado, gente, presta atenção nisso. Depois que eu aprendi que a Rede Globo é um canal do inferno e que tudo que eles noticiavam tinham por trás um intento, uma intenção, eu fiquei muito frustrado porque nós assistimos a Rede Globo a vida toda. E as nossas famílias foram impactadas por causa disso. Os padres, nem botavam pastores, mas os padres que eles enfiavam nas novelas eram sempre os padres que tinham desobediência com a ordem da igreja, ou eram biriteiro, ou eram pegadores, né? Prostitutos. Essa era a figura. Aí a gente olha hoje para essa história, anos e anos depois, que agora todo mundo sabe quem são, a gente vê que, qual era a intenção? A intenção era desconstruir a referência da família com a igreja. Ainda que fosse um padre, que talvez você pense, não tem nada a ver com a gente, claro que tem. Claro que tem. Né? E em todo o tempo a gente viu isso acontecendo e a gente foi engolindo essas coisas, e aí eles ditaram roupas, comportamentos. Agora a rede social está fazendo isso, né? As televisões agora só assiste quem quer, raramente você liga a televisão para assistir alguma coisa, a não ser as redes sociais, que agora estão também. E eu vi essa semana um cabeamento, não sei como é o nome daquilo, o pastor Felipe sabe melhor, que ele trabalha com essa área. Assim, inúmeros celulares pendurados num painel, interligados com robôs que ficam divulgando o tempo todo, mandando mensagem o tempo todo daquilo que eles querem divulgar. É a propaganda que você recebe no intervalo. Ah, Felipe está ali. A propaganda que você recebe, né, no intervalo de cada vídeo que a gente quer assistir. Eles insistem, a gente fica com raiva e tecla, né? Mas o tempo todo eles estão desconstruindo o nosso caráter relacional da família. E, irmãos, nós vamos ter que chegar a um tempo em que vai ter que se decidir o que realmente nós queremos para a nossa família, a nossa casa, e vai ter que ser bem radical, né? E dentre essas coisas, a gente vai vendo alguns estudos que trazem para nós o inverso de tudo aquilo que Deus planejou para a nossa boa construção familiar. Então, primeira coisa, o que nós estamos vendo aqui é um caráter extremamente corrompido. Paulo falava isso na época dele. E hoje, como que está? Pior. Pior. Porque agora se divulga o errado como certo e o certo como errado. Os jovens e adolescentes têm hoje uma frequência de informações na sua mente o tempo todo que o pai e a mãe não têm mais. O pai e a mãe não têm mais. Então nós precisamos entender isso. E como que nós vamos lidar com isso? Está todo mundo num fogaréu, né? Mas prestemos atenção naquilo que nós precisamos construir. Então vamos falar de construção? Aí é Mateus capítulo 7, verso 24, verso 25. Jesus falou o quê? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Um grande pregador, esses imponentes mesmo, eu não me lembro o país que ele era. Do nada a filha adolescente chegou para ele e disse: não quero mais saber do seu Deus, vou sair da igreja e vou para o mundo, porque lá é que eu me sinto feliz. E aquele homem ficou extremamente decepcionado, porque aquela menina era engajada em tudo na igreja. Adolescente, né, fervorosa, comprometida, e partiu para o mundo, com força mesmo. E aquele homem entrou num estágio de depressão, de tristeza, de angústia,
porque como nós vamos pregar para alguém se a nossa família está desmoronando, né? E aí ele pensou em deixar o ministério. E quando ele levou para a igreja aquela fala, aquele problema, os irmãos da igreja se reuniram, chamaram ele no gabinete, uma representatividade, e disseram para ele: pastor, o senhor não pode parar o seu ministério, porque Deus está nesse negócio. E o fato da sua filha ter desviado não está ligado diretamente àquilo que o Senhor não ensinou, mas está ligado a um estágio de independência que o próprio Adão fez com Deus. Então, então dá para ter um vislumbre de esperança em termos de culpa, mas o processo continuava, porque a menina está perdida. E outra coisa, pastor, disse o líder da igreja: o senhor não pode deixar o ministério porque nós, como igreja, somos culpados, porque nós nunca choramos pelos seus filhos. Nós nunca clamamos a Deus pelos seus filhos. Pelo contrário, muitas vezes os rechaçamos no nosso convívio diário. Você quer destruir um homem de Deus, quer destruir um pregador, é destruir a sua família. Porque existem alguns que ainda conseguem, mas outros não conseguem mais pregar o evangelho, porque a sua família se perdeu. Isso acontece com você? Claro, porque nossa família é a nossa representatividade. Ei, aquilo que nós representamos é aquilo que nós temos dentro de casa. Então o seu maior trunfo, o seu maior mérito é a sua família, irmão. Seu maior trunfo, seu maior mérito é o seu casamento, irmã. Nós precisamos estar atentos a essa verdade, porque o que Jesus diz aqui está ligado a isso. Ele diz: aquele que ouve minha palavra e coloca em prática, ele é aquele que constrói uma casa segura. E como que nós vamos viver a partir daí, pastor, tendo tanta pressão do mundo externo dentro da nossa casa? É colocar em prática todos os dias aquilo que nós aprendemos da igreja, irmãos. Deixa eu te dar uma referência melhor. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te direcionar. Mas sabe como que você resolve metade ou talvez 80% dos seus problemas? Colocando em prática aquilo que a palavra de Deus diz e definir. Não significa dizer que você não vai ter problema. Pelo contrário. Só que nós vamos resolver os nossos problemas a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Sabe qual é o grande problema da nossa realidade? É que a gente ouve hoje e não traduz nada daquilo que a gente aprende na igreja, porque a hora que o casal está brigando, na hora que a família está em crise, a gente vê ali só carne. A gente não vê espírito, a gente vê carne. Aí você se pergunta: que horas esses crentes vão ser crentes, mesmo tendo uma dificuldade relacional? Porque essa é a questão, esse é o X da questão. As famílias que se autodestroem são as famílias que fazem tudo aquilo que o mundo faz. Divórcio, por exemplo, é o grande ruptura de uma construção familiar. Por quê? Porque uma família começa no namoro, depois vai para o casamento, e no casamento, se acontece um divórcio, aquela família acaba, porque aquele homem vai morar com outra mulher, aquela mulher vai para outro homem, e aquela família ali morreu, acabou. Ainda que deixem atropelados seus filhos. Mas preste atenção, se eu não construo bem essa compostura que a gente chama de familiar, que é a base, família, que é a base dos relacionamentos de todo homem, a gente se perdeu na proposta de Deus. Porque como crente, nós precisamos colocar em prática a palavra. E a gente fica remoendo isso o tempo todo, né? Mas não é para a gente ficar remoendo isso, é para a gente colocar em prática. Hoje qual é o sermão? Qual é o tema do sermão? O que o pastor vai pregar?
foi bom o sermão, não foi bom. O importante não é isso, o importante é o que você vai pegar disso e levar lá para sua casa para colocar na sua prática. Porque aí, meu irmão, pode qualquer um pregar. Qualquer um pode dar uma palavra, desde que eu capte essa verdade de Deus que vai manter a minha família segura e colocar em prática. Então eu passarei a metade do mês de maio ensinando o óbvio para o povo aonde eu vou. Essa semana eu vou falar na 1ª de Guarulhos, no sábado vou falar no Esplanada, na outra semana eu vou falar em Quissamã, na outra semana, sabe? Então o óbvio é o que a gente está pregando, daquilo que se precisa trazer da palavra para a sua prática, porque é o que Jesus falou. E qual é a premissa disso tudo? Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, não adianta. Eu não acredito em casamento sem Jesus. Aí, vamos partir logo mesmo pelo início, como eu falei, eu não estou com pressa, porque a gente vai falar disso aqui o mês todo. Vamos construir uma casa sobre a rocha. Como é isso, pastor? Colocando a palavra de Deus em prática. Muito bem, um homem coloca a palavra de Deus em prática, a mulher coloca a palavra de Deus em prática. Mas a irmãzinha maravilhosa, adolescente, que se acha dona da verdade, ou adolescente jovem que se acha muito esperto e malandro, abestado e a abestada casa com um que não é crente. Aí já está 50% do problema. Porque você recebeu, hoje eu entendi, vou colocar a palavra de Deus em prática. Aí eu chego em casa e deparo com uma mulher ou com um homem incrédulo. Como que você vai fazer isso? É impossível, gente. Contei a história, se perdeu, já nunca foi, e ainda encontra com quem é contra, né? E aí o Billy Graham falou uma frase uma vez que diz assim: para quem quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco. Pegou? Para quem quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco. Então, por exemplo, qual é o problema de eu ir num show da Lady Gaga? O problema é que a escolha, né? Terrível. Mas você acha que você só vai lá no show, vai ver aquela boca aberta cantando, aquela endemoniada possessa gritando, berrando, se esgueirando lá em cima do altar, que não deveria ser coisa de crente? Mas tem um monte de crente lá. E tem outra. Eu recebi um áudio de uma moradora de Copacabana, vizinha ao show, e ela deu a seguinte declaração. Tem que sair de perto desse microfone que ele me detona. Precisa desenhar? Se tem algum crente desavisado lá? Não, pastor. Aí vem o crente hipócrita. Não, pastor, porque eles são alvo das nossas orações. Claro que é. Mas você precisa estar lá. Isso é diferente. A questão é, que eu em voga aqui é a forma como nós estamos construindo nossa casa. E meu filho está no Rio de Janeiro. Eu mandei a mensagem para ele: cara, fica longe de Copacabana. Não, pai, pode ficar tranquilo, que onde a gente tem aqui nem vê movimento desse negócio. Como eu contei a história inicial, ora pela minha família. Porque se a minha família cair, eu caio junto. Não tenho condição de ser um pastor de família e pregar sobre família se a minha família está perdida. Graças a Deus a minha não está. E não estará. E nem a sua, em nome de Jesus.
Vamos em busca deles. E aí o terceiro texto, que é o básico para a gente pensar sobre família, é a questão da dedicação. Então veja, nós temos um grupo hoje de uma sociedade extremamente corrompida, que os valores e os princípios de Deus na família foram questionados. A rede que eu já citei está detonando isso há muito tempo, e uma desconstrução, irmãos, leva tempo. Por isso que eu falo com vocês, sempre que eu estou no meio do sermão, que eu falo, cuidado com quem você está andando. Hoje em dia é cuidado quem você está assistindo. Cuidado quem você está ouvindo. Porque uma palavra corrompe o coração da gente para um comportamento que vai levar a gente para um buraco profundo de destruição. Então essa é a premissa. Aí, eu estou vivendo uma sociedade corrompida, Jesus me dá o canal para eu construir uma boa família, e aí a Bíblia no Salmo diz que se eu tiver o Senhor gerindo a minha casa, a minha vida será bem mais abençoada, com filhos, com casamento, porque se o Senhor não edificar a casa, é bobagem. Vou pregar isso hoje à noite, convida a sua família para vir. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Se o Senhor não vigiar a cidade, não adianta. O que a Lady Gaga está fazendo hoje? Essa noite fez. Abriu um portal espiritual em que legiões e mais legiões vieram para o Rio de Janeiro mais uma vez depois da Madonna. Agora foi ela. E eles não estão mais escondendo não, irmão. Não estão escondendo não. E o pior disso tudo, né? É com o meu dinheiro, com o seu dinheiro de imposto que está bancando essa safadeza. E o impressionante é que reelegeram o prefeito do Rio de Janeiro. Aí eu tenho que ir para a política de novo, porque a política está ligada a essas coisas. Então, cuidado com quem você vota. Nunca vou dizer para você em quem você vai votar. Mas observa o que está acontecendo na política para que você tente pelo menos acertar na próxima. Né? Porque esses que estão aí, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu não quero saber, eu só quero saber que quem vai administrar o dinheiro, meu dinheiro, vai ser uma pessoa que eu confie, que faça, né, que seja equilibrado. Tudo bem, vai ter carnaval, porque, né, o ímpio também paga imposto, mas, né, com as devidas vênias, a gente tem que tomar cuidado. Milhões e milhões gastos, e os hospitais estão aí, como a gente já sabe. Aliás, ontem eu fui no Ferreira Machado visitar, anteontem, né, a irmã Edenilda, fiquei encantado com a UTI do Ferreira, não, do Plantadores. Muito bacana, tem que ser elogiado também, né? Os equipamentos, os quartos bem pintados. Fiquei feliz em ver, né? Porque é público, prefeitura que está bancando. Então vai aqui também um reconhecimento, porque é terrível quando a gente vai em alguns lugares, né, que está sua família jogada lá de qualquer jeito, e não foi o que eu vi lá no Plantadores. E aí, Paulo fala uma coisa que é importante para a gente poder caminhar nos nossos relacionamentos. 1 Timóteo 5,8 diz o quê? Que antes de ser, aliás, a maior expressão da sua vida espiritual com Jesus é a forma como você lida com a sua família. Lê comigo. 1 Timóteo 5,8. Vai comigo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Mamãe está internada, mamãe está enferma, recurso, apoio, papai está doente, sabe? Neto está precisando de cuidado, e isso glorifica o nome do Senhor e justifica a nossa vida como crente. Por isso que eu falo que, não sou eu que falo, a Bíblia fala, que a melhor coisa do mundo que uma pessoa pode fazer em termos familiares é ser cristão. Porque olha esse texto, a prioridade da vida de um cristão é a sua família.
Coloca em cima desse texto aí, lá na sua Bíblia, escreve: a prioridade da vida de um cristão é cuidar da sua família. Eu não posso ficar feliz se a minha mulher está aborrecida, eu não posso ficar feliz se o meu marido está aborrecido, eu não posso ficar feliz se os meus filhos estão perdidos, eu não posso viver desconectado, nós temos que estar conectados. E nós observamos nesse tempo que há uma constatação atual das piores crises familiares do nosso tempo. Sabe quais são as piores crises? Eu fiz uma pesquisa rápida. Primeiro, conciliar trabalho com a vida familiar. Vou falar isso detalhadamente. Uma das crises maiores hoje é conciliar vida familiar com a vida profissional. Segundo, desafios na educação dos filhos. Está brabo, está difícil, nós vamos conversar sobre isso. Terceiro, dificuldade financeira. Estão gastando mais do que ganham. Isso é suicídio financeiro, né? Quarto, carga de trabalho doméstico. Tem gente que tem um trauma de cuidar da casa, que é uma dificuldade tão grande para lavar uma panela, para lavar uma louça. Eu sou especialista em lavar panela, meu irmão. Quando eu termino de lavar minha panela, dá para você pentear o cabelo assim, ó. É uma dificuldade muito grande. Conflitos conjugais e divórcio. Nunca se separou tanto como a atual conjuntura. Sexto, influência da tecnologia. Já estamos falando sobre isso. Sétimo, inversão de papéis. Homem, mulher, né? De acordo com o projeto de Deus. Esses são 7 crises maiores familiares. Oitava, carência de afetividade e intimidade. Nona, fragilidade nos laços familiares. 10ª, dificuldade na comunicação na família. 11ª, doenças na família. 12ª, abusos emocionais, sexuais e religiosos. 13º, vícios. 14º, prisão de um dos membros da família. Eu poderia continuar isso aqui com uma lista de 400, mas eu escolhi, por ocasião, 14 situações. Eu quero delinear no mês de maio com você essas questões. Mas a primeira coisa que precisamos entender então são que nós precisamos e temos princípios e valores de Deus para reger e construir bem a nossa família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Agora, eu canto isso na igreja e eu saio daqui e faço o que para isso? Eu canto isso maravilhosamente, me emociono, o pastor fala, Guilherme manda levantar a mão, e a gente levanta e ora profeticamente, mas chega em casa na prática, o que nós fazemos? Porque esse é o problema, esse é o porém. Eu lidei com um diácono, que vieram me contar assim: pastor, você não tem noção desse diácono. Acho que foi a mulher dele que me falou mesmo. Porque esse diácono em casa é um endemoniado. Pensa, xingamentos, gritarias e ameaças na casa dele, a vizinhança toda ouve. Né? Essa hipocrisia, irmão, não cabe num homem salvo, numa mulher salva. Nós precisamos ser aquilo que nós dizemos que somos: adoradores. Ainda que tenhamos um problema familiar, até ali, sabe o que eu estava pensando essa semana? Eu tenho uma família muito abençoada. Minha mãe e meu pai conseguiram conectar muito bem nós como filhos. Nós somos 3. Tenho um irmão e tenho uma irmã. Né? Esse feriado eu fui ver, estive com ambos. E se há alguns problemas familiares que se estabelecem, eu tenho 58. Nunca tivemos. Nunca tivemos. Nunca bati de frente com meu irmão nunca bateu de frente comigo.
Nunca fiz isso com a minha irmã nunca fez isso com o meu irmão. Nós somos família. E eu tinha a honra, sempre tive essa honra, quando eu era pastor na segunda igreja, de uma vez por mês a gente saía para tomar um café em algum lugar, para ter um tempo de oração, um tempo de compartilhar a palavra. Eram uns 10 pastores. Por muitas vezes eu levava os pastores daqui de Campos lá para a Pureza, para sentarmos no quintal da minha mãe, para a gente tomar café e conversar lá e ler a Bíblia, orar e cantar, porque eu sempre tive a honra de apresentar a minha família para os meus pastores. Agora, quem construiu isso? A minha mãe e o meu pai. Quem constrói isso? Você. É você quando é uma Abigail. Vê essa história de Abigail? Procura saber da história de Abigail, porque ela salvou a família dela. Não salvou o maluco do marido dela lá, o flamenguista bêbado. Mas o restante ela salvou. Vem assim, né? Não consigo assim, vem capeta manifesta assim. Aí eles ficam bravos, chega lá embaixo, fica me cercando, sabe? Isso é uma facção, rapaz, um negócio sério. Essa unidade familiar, ela é construída a partir de quê? Princípios e valores do reino de Deus. Livros de autoajuda, ajuda, pastor? Ajuda para quem não conhece a Bíblia. Para quem conhece a Bíblia, não precisa de livro de autoajuda, não. Eu estava ouvindo agora, vindo para cá, o Leandro Carnal. Eu gosto de ouvi-lo. Embora seja um cético, embora seja, né, a persona dele não caracteriza em nada comigo, mas as coisas que ele fala, algumas coisas me conectam. Então, a Bíblia fala o quê? Ouvir tudo, retém o que é bom. Então, eu ouço muitas pessoas. Só que eu só capto aquilo que é bom para mim se isso tiver conexão com a palavra. Se não estiver de acordo com a Bíblia, entra aqui e sai aqui, irmão. Não tem como não. Perdeu. Então não é livro de autoajuda que vai me resolver no meu relacionamento familiar. Por exemplo, agora a gente ouve aí tantos especialistas em criação de filhos. A sociedade só piora e a cada dia tem mais especialista. A sociedade só piora e a cada dia aparece mais especialista. Eu falei isso aqui quarta-feira, eu acho. Então, Paulo está chamando a gente aqui, mais 2 minutos eu encerro, para a gente observar que aqueles que não cuidam da sua casa, da sua família, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então são muitas demandas e sempre foram, mas a pergunta inteligente, presta atenção nisso, estou encerrando. Como tanta gente consegue construir uma boa família? É uma pergunta boa. Como muita gente boa consegue construir uma família boa? Bom, e a pergunta melhor é: se eles conseguem, eu também consigo. Quantos anos de casado vocês têm, Valdo? 37. Se eles conseguem 37, quem está com 20 consegue chegar a 37. Se vira. É igual namoro de porco-espinho. Deve ser difícil, complicado o negócio. Se vira. Eu nunca vi uma porca-espinha reclamando com crise familiar, porque ela foi espetada pelo marido. Se vira. Se eles conseguem. Paulinho, está quanto tempo já casado? Aí. E não foi fácil, não. Né, Paulinho? Paulinho conta umas coisas como ele era aí no passado. Sirlei junto com Paulinho estão aí, ó, 46. Ilme Vera, 50. Churrasco. 50 anos. Meu Deus. Se eles conseguem, Juju, quanto tempo? Hã? Por que você falou tão baixinha? E está na luta agora cuidando do namorado dela.
Aí você pergunta se ela tem um outro namorado. Não, é o mesmo, é marido. Presta atenção. Se as dificuldades são essas, como nós vamos conseguir? Se as pessoas conseguem, então eu tenho um limite, eu tenho um parâmetro, eu tenho uma diretriz, eu tenho um projeto, eu só preciso seguir o caminho certo. O caminho certo é colocar em prática a palavra de Deus, entendendo que o meu maior ministério é minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais. Não vem para cá com vida hipócrita, assumir ministério na igreja, se a sua casa está caída. Levanta, ergue ela primeiro. Porque se tem alguém que tem autoridade aqui nesse lugar, é quem tem uma família na luta, mais firme. Pastor, aí o senhor está excluindo aqueles que... Não, eu estou desafiando se eles conseguem, eu também vou conseguir. Porque nós somos influenciáveis. Veja, só vou contar o estudo aqui para encerrar. Um determinado cientista fez um histórico, fez um teste sociológico. E olha a história que interessante. Num estudo sociológico, John Curran construiu o que ele chamou de o paraíso dos ratos. Experimento 25 era o nome. Centenas de ratos viveram isolados em comunidade com água e alimento. Mas ele começou o projeto com 4 pares de rato. Criou uma cidade dos ratos, pegou 4 pares, colocou naquele lugar comida e água à vontade, e os ratinhos começaram a proliferar, começaram a se multiplicar. Chegaram a 600 ratos. É aquele ratinho de laboratório branco, né? Com o decorrer do aumento dessa sociedade, logo se identificou a formação de uma hierarquia e surgiram os chamados ratos desgraçados. Ele deu o nome. Era os líderes, uma hierarquia dentro da cidade dos ratos. Os maiores começaram a atacar o grupo, e os machos começaram a colapsar, se perderam, ficaram loucos. As fêmeas reprodutivas começaram a atacar os próprios filhotes como se fosse uma ameaça a elas mesmas. Então as fêmeas que davam cria começaram a atacar os próprios filhotes. Se elas estão atacando o próprio filhote, a primeira coisa que aconteceu, elas pararam de parir. E aí surgiu, com isso elas se isolaram, e a taxa de natalidade ou de nascimento foi diminuindo e aumentando o índice de mortalidade. Nascia menos, morria mais, já sabe o que vai acontecer, né? Aí surgiu uma nova classe de ratos, os belos ratos. Presta atenção no que está acontecendo agora. Os belos ratos não queriam mais acasalar, apenas queriam comer e dormir. Você conhece alguém assim? Temos agora fêmeas isoladas, irritadas, machos bonitos e preguiçosos. Esses belos ratos não queriam criar filhos, aumentando, é óbvio, a homossexualidade e o canibalismo. A mortalidade juvenil aumentou para 100%, mesmo tendo comida e água à vontade. Em 2 anos, depois nasce o primeiro filhote e só. Logo depois, acabou. Morreram todos.
esse experimento é a nossa sociedade, irmão. Você acha por quê que os meninos estão como estão, as meninas estão como estão, e as famílias hoje não querem mais ter filhos? Quer criar cachorro? Quer criar gato? Deixa o cachorro lamber a cara? É interessante que o cachorro vai lá e lambe o ânus, lambe o pênis, depois lambe a cara da pessoa que deixa. É isso que acontece. Entendeu? Minha casa, cachorro tem área para ele. Dentro de casa não cria cachorro, não. Cachorro sempre será cachorro. Animal sempre será animal. E esses dias eu vi um piche, menininho brincando com piche. E piche é do capeta, né? Piche. Neto gosta não, que Neto vem de cachorro. Aí ele brincando com o piche, ele chegou o rosto perto do piche, o piche deu uma mordida aqui, ó, rasgou o rosto do menino. O problema é o cachorro? Não, ele tem uma índole mais nervosa e você não pode tratar cachorro como gente. Cachorro é cachorro, animal é animal. Aí o cara pega uma onça para criar, morreu. Perdeu. Como que eu encerro essa palavra hoje? Essa sociedade está sucumbindo como um monte de ratos. E aí eu vou descer para ser mais enfático. Essa sociedade que está sucumbindo, que está se autodestruindo, bota uma roupa bonitinha, vai para frente de uma câmera, vai para o YouTube, quer ensinar você a criar os seus filhos. Quer ensinar você sobre casamento. Quer ensinar você sobre um monte de coisa, só que daqui para baixo ou está de cueca ou está de calcinha, sentado numa cadeira que foi caro e que quem está assistindo que pagou para poder ter. Além das viagens maravilhosas que fazem por aí, e hoje você acha de tudo nas redes sociais. Essa sociedade lá fora, ela não tem nada de bom para dar para mim e para você na construção da nossa família. Não receba nada que vem do mundo, porque a Bíblia diz que aqueles que têm amizade com o mundo são inimigos de Deus. E nada do que vem, por mais que seja bonitinho, da boca de alguém que é inimigo de Deus, vai gerar frutos a longo prazo na sua casa, no seu casamento ou na construção dos seus filhos. Sabe por quê? Porque por trás disso tudo tem um viés, e o viés é Satanás. E a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir a sua família, destruindo a sua casa, porque eles não conseguem dar nada de bom nem aos seus servos, porque nem aos sacerdotes do inferno eles conseguem fazer coisa boa. Eles dão, mas depois tira, porque no final, quando você vai ver quem serviu ao diabo a vida toda, o final dele é tenebroso e não tem direito a nada. Vamos ficar de pé? Eu quero chamar você para, no decorrer desse mês, não perder nenhum desses cultos, porque nós vamos esmiuçar esses temas que eu trouxe para você aqui. Quais são os maiores problemas? Conciliar trabalho com família, desafio da educação dos filhos, dificuldade financeira, carga de trabalho doméstico, conflitos conjugais, divórcio. Vou falar sobre tudo isso nos domingos pela manhã, para que possamos buscar sedimentação e maior apoio da palavra de Deus para a nossa família. Presta atenção. No final ali tem um painel onde nós vamos tirar a fotografia das famílias. Se você tem criança lá embaixo, deixa eu orar primeiro. Uma de alguém da família vai lá buscar a criança, sobe para tirar foto. Quem não vai tirar foto, sai aqui pela direita e pode descer. Quem vai tirar foto vai fazer uma fila aqui no corredor para a gente poder organizar para fazer a foto. Essa foto será exposta no painel no decorrer do mês de maio toda, tá bom? Então vamos fazer assim. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Esse papelzinho aqui também será entregue e você vai compartilhar
em oração uns pelos outros. Você vai pegar esse papelzinho e vai colocar o nome da família que nós vamos no mês todo orar uns pelos outros. Amém? Então você vai pegar e vai escrever a família tal, eu vou orar, vai prender na sua Bíblia com clipes, e o mês todo nós vamos orar uns pelos outros como família de Deus aqui na igreja, tá bom? Então pega lá também, no final você vai receber esse encarte. Já falei, Kadosh, próxima sexta-feira, vamos estar aqui das 18 até às 0h. Semana de oração, amanhã 7h30 da noite, com jejum também a semana toda. Presta atenção nisso. Quanto mais investirmos no reino de Deus dentro da nossa casa, não só estaremos livrando a nossa geração de muitos problemas, como também passaremos a ser resposta para a vida de muita gente. Porque assim como eu falei, quando nós olhamos para uma família, que a gente vê uma pessoa que deu certo, o único desafio maior que nós precisamos ter é: eu também consigo. Assim, se é para nós, alguém olha para mim e para você e vê sua família e tem essa mesma referência, quem é inteligente. Se eles conseguem, eu também consigo. E aí vem a grande sacada, porque essas pessoas vão se aproximar de mim e de você e vão querer saber como você consegue. É aí que você convida para a sua célula, é aí que você convida para o convívio da igreja, é aí que você pode falar da palavra de Deus, e é aí que nós não paramos de ser, como família, missionários. A sua família, em primeiro lugar, é o seu campo missionário, e em segundo lugar, a sua família são missionários em ação. Amém? Pega na mão então da sua família e vamos orar. Quarta-feira vamos continuar trabalhando batalha espiritual, só que aí, na quarta-feira, eu vou trabalhar batalha espiritual na família, tá bom? Das quartas, batalha espiritual na família. Domingo de manhã, vamos falar sobre relacionamento familiar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã preciosa. Quando já entendemos, ó Deus, que a nossa casa é o lugar do ninho de Deus, nós queremos que ela seja verdadeiramente o ninho de Deus, onde o Senhor se faz presente, como nós cantamos, onde o Senhor ali abençoa, onde o Senhor ali ministra paz, onde o Senhor ali traz consolo, onde o Senhor ali traz direcionamento. Em nome de Jesus, faça da nossa casa uma casa de adoração. Não permita, ó Deus, infiltrados espirituais do mal na nossa família. Nós oramos por aqueles que nós amamos, que ainda estão, ó Deus, cegos espirituais. Nós clamamos que o Senhor se revele a eles, e que nós, como representantes do Teu reino, possamos ser aqueles que eles possam ver Tua presença nas atitudes, na súplica, no amor, no cuidado e no serviço. Faz-nos servos para constranger nossos parentes, até mesmo aqueles que são abusadores, que abusam da nossa paciência, abusam da nossa boa vontade, mas nós não estaremos ali simplesmente vivendo essa realidade, senão servindo ao Senhor, abençoando a vida deles. Marca a nossa casa com Teu sangue, Pai, nos umbrais, para que o anjo da morte não alcance. Tira de nós todo o peso de culpa e transforma como projeto. Nós não vivemos de culpa, nós vivemos de projeto. E o nosso projeto é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos.